Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui toda quarta-feira com você. Você que me escuta pela primeira vez. Eu sou Cíntia Balota, psicóloga clínica, hipnoterapeuta, taróloga, terapeuta transpessoal. E meu programa aqui na Rádio Mundial é sempre quarta-feira ao vivo. Eu falo que a nossa terapia da semana é um momento para a gente parar e pensar na vida, para a gente refletir e para a gente meditar 5 minutinhos finais. Antes de falar do tema, eu quero agradecer você que é meu ouvinte, que está sempre comigo aqui no Face, foi conhecer o Instituto, agradecer você que me acompanha aqui na Rádio Mundial. Eu vou passar o telefone do Instituto, né? Antes de falar do tema, hoje eu vou falar de medo e insegurança, não é? Como a gente transforma o medo? Como que a gente transforma a insegurança? Será que a gente tem medo? Todo mundo tem um pouco, né? E a insegurança? Será que a insegurança leva ao medo? E o medo leva à insegurança? Tema de hoje, medo. Como é que a gente transforma o medo, né? Será que a gente deixa de ter medo? Será que tem um medo positivo? Tem. O medo serve como uma proteção, né? Porque se a gente tiver medo, a gente se coloca em risco, não é? Então, o medo, ele serve para nos proteger. Agora, quanto que o medo, ele é nocivo, ele nos faz mal? Quando nos paralisa, quando a gente tem que enfrentar e fica parado. O medo e a insegurança. A insegurança, ela é a falta de confiança, se sente inseguro, não confia em si mesmo. E insegurança traz um monte de medos. Se eu não confio em mim, eu tenho medo. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de expor, eu tenho medo de ousar. Então, o medo tem a ver, a insegurança causa o medo, né? O medo de errar, o medo do novo. Porque a pessoa confiante, né, ouvinte? Pessoa confiante, ela erra. E tudo bem, os erros servem para quê? Servem para a gente como um aprendizado. Os erros fazem parte dos vencedores. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente errou, a gente vai lá e aprende com aquilo. E aquilo ajuda a gente a melhorar, a crescer, né? Então, a insegurança, ela tem a ver com a falta de confiança. E por que será, ouvinte? Por que será? Vamos refletir assim, né? Por que será que umas pessoas são mais confiantes? Por que será que... Como é que você é, ouvinte? Você é confiante? Você confia em você mesmo? Você confia no seu potencial? Você confia no seu poder? Você confia? Você tem autoestima? Você está bem com você mesmo? Vamos fazer a nossa terapia aqui da semana. Como é que você é com você mesmo? Você confia? Ou você fica se criticando, se colocando para baixo, não é? Onde vem insegurança? E às vezes o ego, a nossa mente fica, mas eu sou inseguro porque eu não sou tão bom assim. Mas tem pessoas que não são boas, que não têm potencial, mas têm confiança. Então, confiança e capacidade, elas podem não estar relacionadas. Quanta gente tem capacidade, tem um dom, tem um poder, mas não confia em si, né? Então, porque tem insegurança, não se sente segura. Como é que a gente transforma? Como é que a gente muda? Da onde vem isso? Da onde vem a insegurança? Por que que às vezes a gente não acredita em si mesmo? Por que a gente não acredita na gente? O que acontece? Da onde vem a insegurança? A insegurança, ela vem da nossa criança interna, vem daquilo que está dentro da gente. Então, vamos pensar, ouvinte, volta, vamos fazer a nossa regressão aqui consciente. Vamos voltar aqui no tempo, volta lá para essa infância. Você era uma criança tímida? Você era uma criança alegre? Você era uma criança comunicativa? Como você era quando criança? Muito do que você era quando criança tem a ver com o que você é hoje.
Por quê? Porque o inconsciente, ele é atemporal. O que é atemporal? Atemporal é sem tempo, que não existe tempo. Então, todas as coisas, elas estão ali. Então, a primeira imagem, o primeiro acontecimento, aquilo que acontece, a sensação de insegurança, de medo, de receio, vai criando bloqueios lá no inconsciente, né? Vai criando uma memória base. O que é uma memória base? É a primeira imagem, a emoção do medo, o primeiro acontecimento de insegurança, o primeiro acontecimento de alegria. E essas memórias, elas ficam lá, seja ela positiva ou negativa. As positivas são ótimas, né, ouvinte? Essa a gente não precisa mexer, não precisa de tratamento. O problema é as negativas. Por que, ouvinte? Porque se a gente não trata, né? Muitas vezes a pessoa, tenho muitos pacientes que têm essa questão da insegurança, da autoestima. E não adianta o outro falar. Porque não basta a pessoa ela precisa se sentir bem com ela mesma, precisa sentir, é um movimento interno, ela precisa se sentir bem com ela mesma, ela precisa se sentir confiante. Então, essas memórias que estão ali, elas são a base, né? A base do nosso comportamento, de todos nós. E como é que a gente faz? A gente tem que olhar, voltar. Então, primeira dica, observa o problema que você tem hoje. O que te incomoda? Medo, insegurança, né? Quando que o medo vira uma fobia? Então, aí a fobia já é um transtorno, ela é associada a alguma coisa específica, ela é uma somatização. Ter medo, todos nós temos. Ter insegurança, todos nós temos. O medo, um pouco de medo, ele é saudável, né? Uma vez a repórter estava entrevistando o paraquedista, famoso, não me lembro o nome, né? Ela falou assim, quando você pula, você tem medo? Ele fala, tenho medo todas as vezes. Ela falou assim, mas por que você pula de paraquedas? Porque eu enfrento o meu medo, né? Eu não deixo de ter medo. Então, o medo, ele é importante. O importante não é o medo, é quando a gente paralisa, quando o medo faz com que a gente não haja, faz com que a gente não tenha iniciativa. Ah, então eu tenho medo de falar em público, então eu não vou falar. Ah, eu tenho medo de ir numa entrevista, então eu evito a entrevista. Eu tenho medo de dirigir, então eu começo a não dirigir. Eu evito. Eu tenho medo de assalto, então eu não saio de casa. Então, né, todos nós temos um pouco de medo. Agora, quando aquele medo começa a nos limitar, quando a gente quer agir de um jeito e age de outro, aí traz o quê? Um sofrimento. Como eu vou com medo, né? Ai, tenho medo de cachorro. Eu era uma criança que morria de medo de cachorro. E aí, né, a gente tem que incentivar vencer. Aqui é só um exemplo, né, dos medos que a gente vai vendo o mundo como assustador. Então, quanto a gente fortalece essa autoconfiança, esse enfrentamento do nosso medo interno. Então, eu trabalho muito, muito com os pacientes, né? A parte do quê? Da segurança. E da onde vem? Da nossa autoestima, ouvinte. E a nossa autoestima, ouvinte, não está no olhar dos outros. A nossa autoestima não está no externo. A nossa autoestima está dentro da gente. É o nosso amor. E aí, cadê o botão que a gente aperta, né? E que a gente começa a se amar, a se gostar? É algo que a gente tem que fazer o quê? Uma PNL, uma hipnose, uma regressão. Você tem que fazer um tratamento. E você pode fazer sozinho? Claro que você pode. Você pode pegar o vídeo, um áudio, fazer uma meditação de autoestima, ir para a criança interna, voltar lá para o passado, observar, né? Muitas vezes as pessoas falam, ai, Cíntia, eu não consigo ir lá no seu consultório, eu não consigo me tratar. Tem tanta coisa que você pode fazer em casa, ouvinte, tanta coisa. O autoconhecimento, né, ele depende muito de você. Claro que tem técnicas que somente com um terapeuta, como uma regressão, né, alguma coisa mais específica, mas tem muita coisa que você pode fazer, né? Hoje em dia a gente tem vários livros, a gente tem acesso à internet,
Você tem acesso a vários livros, PDF, você tem acesso à meditação, né? Você tem acesso a cursos, tem muita coisa bacana. Então, não fica achando que, eu não sei. Não, vai atrás. O que está te incomodando, ouvinte? Claro, vai fazer um tratamento. Tem coisas também que são inconscientes. Tem coisas que a gente não enxerga. Tem coisas que estão bloqueadas. Mas tem muita coisa que a gente pode, sim, buscar transformar na nossa vida, né? Então, o medo, ele é muito importante quando a gente tem que olhar para ele e quando ele paralisa. Agora, quando ele vira uma fobia, né? Então, eu tenho alguns pacientes com fobia. A fobia é um medo irracional, né? O medo irracional que é racional, não tem sentido, né? Mas aí a pessoa ela tem uma fobia e está relacionado com ansiedade, né? Onde ela passa mal, é a fobia onde o coração dispara, né? Ela tem como um ataque de pânico diante de, por exemplo, uma fobia de um gato, né? Como pode ter fobia de gato? Mas tem muita gente que tem fobia de gato tão lindinho, né? Mas tem muita gente que tem fobia de gato, né? E aí? O gato lá, inofensivo, um gatinho fofinho, mas a pessoa vê o gato ali. Eu tô falando gato, tá? Me falar de barata, que aí fica pior, né? Porque aí todo mundo tem. Mas o gato, o gato, imagina, um gato bonitinho, fofinho, mas tem quanta gente tem fobia de gato, né? Então, aquilo é um símbolo, o gato é um símbolo que ativa lá no inconsciente de algo muito assustador. Quando a gente vai fazer regressão, quando a gente vai fazer hipnose, a gente vê que às vezes foi algum acontecimento na infância ou até mesmo algum acontecimento em vidas passadas que lembra aquilo que aconteceu. Então, aquilo é um gatilho, aquilo é um símbolo que lembra, que conecta alguma coisa muito ruim que aconteceu. Então, dá aquela fobia, um medo descontrolado, né? Então, a fobia são os casos mais simples, onde você olha no sentido de tirar aquela fobia, né? Não é só reestruturar a personalidade, o comportamento, né? Mas a fobia, ela é bem pontual. Então, medo de falar em público, medo de água, fobia de animais, fobia de insetos. Então, as fobias, elas são bem pontuais. Esse é o medo excessivo. Agora, o que mais preocupa é o medo normal, né? Quando a pessoa ela começa... O pior medo é o medo um medo muito ruim. O medo muito ruim é qual é? É o medo do novo. E o medo de errar, né, ouvinte? Ouvinte, você tem medo de errar? Você tem medo do novo? São dois medos muito ruins. O medo de errar é muito ruim porque você nunca vai crescer. Se a gente não erra, se a gente não ousa, se a gente não faz, se a gente não tenta, a gente não cresce. Não é verdade? E o medo do novo. O medo do novo. Ouvinte, você é aquela pessoa que vai lá Eu vou dar uma pessoa que tem medo do novo. Aquela pessoa que não come... fala, você já comeu tal coisa? Aí a pessoa fala assim, não gosto. Você já experimentou? Aí a pessoa fala assim, não, nunca comi. Eu falei assim, então, não fale. Aí tem pessoas que comem sempre, é só um exemplo, claro, né? Mas ela come sempre a mesma comida, né? E tem pessoas que experimentam de tudo. Eu experimento de todos os tipos de comida, ouvinte, mas já comi coisas ruins, né? Mas se você comer e for horrível... Pelo menos você vai saber, né? E também você pode comer uma coisa que seja deliciosa, né? Que é gostosa e você tá perdendo ali. Então, esse é só um exemplo, né? De como a mente, conhecer a mente, a insegurança e o medo, ele tem sempre origem em memórias da infância. Então, o que a pessoa tem que fazer é acessar essas memórias, acessar essas emoções, mas não é para ficar sofrendo, é para ressignificar. Então, se seu inconsciente tem uma imagem mental de medo, você vai ser uma pessoa insegura.
Então, a gente tem que trabalhar com as imagens mentais, com as imagens do inconsciente, com a imagem de quê? De coragem, com a imagem de vencedor, com a imagem de prosperidade, com a imagem de guerreiro, que aí você vai trazer o quê? A autoconfiança. Lembre-se, o inconsciente é atemporal, não existe tempo, e o inconsciente não diferencia verdade de mentira. O que é realidade para ele é o que é realidade. Então, aquilo que você visualiza, aquilo que você sente, é aquela realidade. Então, a gente tem que trabalhar com o quê? Com associações, né? Então, o autoconhecimento, ele é sempre ajuda a gente a entender o que está lá no inconsciente e a desbloquear. Então, vamos para a nossa meditação. Hoje não poderia ser, né? Claro, tem que ser 100 vezes maior que o medo, né? Adoro essa meditação. Então, vamos lá. Para quem tá com medo, para quem tá inseguro, vamos fazer aqui o exercício aqui comigo, tá bom? Feche os seus olhos e respire fundo. Visualize uma linda luz azul em volta de todo o seu corpo. A luz azul é a luz da proteção. A luz azul é a luz do Arcanjo Miguel. Vamos fazer a nossa viagem para o inconsciente. Visualize um céu azul. Vá para um lindo lugar. No Jardim da Paz, no Jardim do Bem-Estar. Sempre existe um céu azul. Coloque seus pés, sinta a grama, sinta a energia da terra, sinta a energia da natureza, sinta a energia deste lugar. Traz a emoção, traz a sensação. Ache na sua memória uma lembrança agradável de contato com a natureza. Resgate o bem-estar em um lugar muito tranquilo. Eu quero que você imagine você quando criança junto com você. Escolha uma idade e você vai escolher a idade que você se sentiu com medo ou inseguro. Imagine essa criança junto com você no jardim. Veja, traz essa criança para o seu jardim. Imagine que você a pega pelas mãos, olha nos olhos e diz: eu vim do futuro para transformar o medo, para transformar a insegurança. E que agora ela pode se sentir bem. Imagine uma caixa de papelão ou de madeira. E você e a sua criança interna guardam, colocam dentro dessa caixa o símbolo do bloqueio, o símbolo do medo, o símbolo da insegurança. Coloque dentro da caixa a emoção, o símbolo, tudo aquilo que te bloqueia, tudo aquilo que te atrapalha. Feche a caixa e vamos visualizar uma linda luz azul. Vamos crescendo, forte, crescendo 100 vezes maior que o medo. Grande, forte, crescendo, você é essa criança. Crescendo 100 vezes, 1000 vezes maior que o medo. Crescendo e se sentindo forte, crescendo e se sentindo seguro. Crescendo, lembre-se o que é realidade na sua mente é o que é realidade. Crescendo e se sentindo forte, traz a força, traz a autoconfiança, traz o poder para você. Crescendo, forte, seguro.
até que a caixinha fica minúscula na palma da sua mão. E você e essa criança jogam ela em uma fogueira violeta. E o fogo queima e se transforma em nada, em fumaça. Imagine agora você olhando para sua criança, dando um gostoso abraço nela, falando para ela o quanto você a ama, que agora faça uma promessa para ela que você vai estar sempre junto dela e que ela jamais vai estar sozinha e que você a ama incondicionalmente, que você a ama incondicionalmente. Fique com Deus e até semana que vem!